Isso é um alerta de que uma forte correção, como na imagem anterior, está para chegar. Para um investidor inteligente, mais do que um alerta de caos, é um alerta de oportunidade. Isso porque, apesar de o efeito manada fazer com que muitos investidores percam dinheiro, também é uma grande oportunidade para os que estão atentos. É justamente quando a grande massa se afoba, amedrontada, e faz o mercado cair que surgem as grandes oportunidades de compra em bolsa de valores. Acompanhe este gráfico. Ele mostra o dia conhecido como Joesley Day e o que aconteceu nos dias seguintes. 38 em 17 de maio de 2017, com a notícia de que o então presidente Michel Temer havia sido gravado em conversas ligadas à corrupção com o empresário Joesley Batista, dono da JBS, o mercado ficou em pânico e entrou em ritmo acentuado de queda. Não que esse medo não fosse justificável, muito pelo contrário. O risco político do Brasil, naquele momento, era nítido. Ninguém sabia dos rumos políticos do país depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff ocorrido meses antes. Nesse gráfico do índice Bovespa, IBOV 39 é possível notar que, após a queda, houve uma recuperação com alta de mais de 30%, posicionando o mercado em um patamar melhor do que estava antes da grande queda. Quem aproveitou a queda causada pela massa amedrontada e fez compras bem pensadas conseguiu uma valorização muito interessante no pós-crise. Como tomar a melhor decisão? Em 99,9% das vezes, todas as vezes que você se deparar com uma situação em que é necessária uma decisão relacionada a investimentos, precisa entender um conceito muito importante, mas não tão simples, chamado custo de oportunidade. O triângulo de Nigro também se baseia nele, e suas três pontas, rentabilidade, liquidez e risco, sempre devem ser analisadas antes de um aporte. Para refletir sobre o custo de oportunidade, o primeiro passo é criar um parâmetro de referência, sendo o melhor deles sempre o Tesouro Selic, considerado o investimento mais seguro do país. Por se tratar de um título público, 40 seu risco advém da possibilidade de o governo brasileiro quebrar. Logo, por ser o ativo mais conservador que existe no mercado financeiro, pode ser utilizado como referencial para todas as aplicações que fazemos. Vamos imaginar que temos a opção de investir entre o Tesouro Selic e o CDB de um banco. Sabemos que o Tesouro Selic é o investimento mais conservador, certo? Então, para valer colocar dinheiro no CDB, que tem um risco um pouco maior, o rendimento final terá que ser um pouco superior. É aí que entram em cena outras duas características muito importantes para os investimentos. A liquidez, ou seja, a facilidade em que podemos ter o dinheiro do investimento em mãos, e a rentabilidade. São elas que irão compor o que nós chamamos de prêmio pelo risco. Para que faça sentido adquirir um risco maior nas aplicações, precisamos ser recompensados com maior rentabilidade ou maior liquidez, de preferência os dois. Como o Tesouro Selic possui uma alta liquidez e segue a taxa Selic, isso o torna um referencial perfeito. No entanto, por mais que tenhamos claro o referencial, precisamos entender que devemos investir o dinheiro apenas naquilo que entendemos de fato. Sempre serão oferecidos para o investidor produtos que parecem ser muito vantajosos, ou aquela dica quente e chamativa de um produto com alta rentabilidade. Também pode ser visto em um artigo de jornal algo novo que está sendo disponibilizado no mercado, mas do qual temos poucas referências e experiências compartilhadas. Não existe dica quente no mercado. O investidor astuto não sai compartilhando por aí as operações que podem ser mais vantajosas para ele. Se não entendemos bem do que se trata, como vamos poder avaliar o efeito real do investimento no longo prazo? Pode até ser que no curto prazo a aposta em algo novo e desconhecido dê certo, mas um susto no futuro pode fazer com que a perda seja muito maior do que os ganhos acumulados. Avaliar o que se faz começa com passos muito simples, como primeiro questionar se aquele produto rende mais que o CDI e quais são os índices que podem influenciá-lo negativamente.
E, da mesma forma que retornar para o caminho certo naquela viagem em família leva tempo e consome gasolina, errar no investimento ou aportar recursos em algo falho faz com que você perca anos investidos e recursos conquistados com muito suor. Às vezes, vale mais a pena apostar no velho mapa impresso em papel do que naquele GPS que perde o sinal no meio da estrada ou possui funções que você nem sabe operar muito bem. Pode render menos ou até perder algum atalho interessante, mas é mais seguro. A melhor carteira. Já falamos sobre projeções, sobre como aproveitar oportunidades e decisões. Mas como estruturar uma carteira de investimentos da forma correta? Muitos dirão que basta olhar para o rendimento dela, mas, como você deve imaginar, isso não basta. Apesar de parecer o mais importante, uma boa carteira de investimentos não é aquela que promete maior rendimento, mas sim a que atende melhor tanto às suas necessidades de curto prazo quanto às de longo prazo. Isso se faz necessário porque de nada adianta investir no longo prazo e buscar rentabilidade futura se os investimentos de curto prazo não estiverem garantidos. Antes de entrar em detalhes, é preciso ressaltar que muitas pessoas, ao começarem a investir, ainda possuem dívidas. Elas sempre fazem esta pergunta: vale mais a pena quitar as dívidas antes de começar a investir ou é melhor partir direto para os investimentos? Se olharmos apenas o lado financeiro, faz sentido investir, desde que os juros das aplicações sejam maiores do que as dívidas. Mas temos que considerar também a ideia de antifragilidade nesse momento. Por mais que possamos encontrar aplicações que rendam mais do que nossas dívidas, lembrando que conseguir isso é bem difícil, a realidade é que as dívidas não só nos tornam mais fracos, mas também nos deixam à mercê do risco da ruína. Por mais que a rentabilidade possa ser atrativa, o fato de haver a possibilidade de que o investimento dê errado pode potencializar ainda mais os danos de uma dívida que não é paga no momento certo, além do risco de falhar na escolha do investimento. Outros acontecimentos adversos podem ocorrer, como uma doença na família ou perda do emprego. Um bem pode ser roubado ou uma conta extra aparecer. Por isso, só há um tipo de investimento que foge a essa regra, e ele é justamente aquele que ajuda a estruturar os investimentos de curto prazo: o fundo de emergência. Assim, por mais que matematicamente faça sentido, devemos evitar ao máximo investir enquanto temos dívidas. Para entender melhor, imagine um cassino. Estatisticamente, não faz diferença se 100 pessoas jogam no cassino no mesmo dia ou se uma pessoa joga durante 100 dias seguidos. Só que, quando uma única pessoa joga, ela está exposta ao risco da ruína. Se em um dia ela quebrar, não vai voltar nunca mais. Esse é o risco da ruína. Por isso, para o cassino é melhor virem 100 pessoas diferentes do que uma só. Já falamos sobre o fundo de emergência antes, mas vale a pena repetir, para que não seja deixado de lado em nenhum momento. É com ele que garantimos cobertura em caso de imprevistos, sem prejudicar nossa estratégia de investimentos. Além do fator preventivo, o fundo de emergência pode ter outra função interessante, a de fundo de oportunidades. Isso porque há casos em que chances únicas surgem, mas acabam exigindo que tenhamos dinheiro disponível. Pode ser um imóvel bem abaixo do valor de mercado, uma mudança de fundamentos de uma ação que a torne barata para compra imediata, entre tantas outras possibilidades. Por isso, mais do que simplesmente apartar emergências, é importante considerar que o fundo de emergência, com sua liquidez, pode servir como uma reserva inteligente para se ter dinheiro disponível sempre que uma oportunidade aparecer. Recentemente, por exemplo, tive a oportunidade de comprar uma casa na praia por R$250 mil, sendo que o imóvel estava avaliado no mercado por R$1,2 milhão. Isso só aconteceu por problemas familiares dos antigos proprietários, mas, se eu tivesse um grande montante aplicado apenas em algo que não fosse resgatável, poderia estar abrindo mão dessa oportunidade que passava bem na minha frente.
Assim como a maior parte dos imprevistos não são, de fato, imprevisíveis, as oportunidades também aparecem aos montes, principalmente para quem tem dinheiro. Com o fundo de emergência preparado, temos o que é necessário para o curto prazo. Mas ao partir para o próximo passo de divisão de nossa carteira, temos que ter em mente mais dois lotes imaginários. O de investimentos que servirão para cobrir necessidades e os que serão focados no longo prazo. Os investimentos para necessidades são importantes porque, em muitos casos, temos objetivos de gastos definidos. Pode ser um casamento no próximo ano, uma viagem de fim de ano, o pagamento das chaves do imóvel, entre tantos outros compromissos que já estão assumidos. Para esses gastos, continua valendo a regra de procurar ativos de alta liquidez e segurança, como no fundo de emergência, pois você tem uma ideia de quando vai resgatá-los. De toda forma, pode começar a procurar títulos que garantam um pouco mais de rentabilidade. Entram nessa categoria os CDBs e as letras de créditos. Já vimos como funcionam os CDBs, e agora é hora de entender um pouco melhor o que são as tais letras de crédito. Exercício. Etapa 1. Fundo de emergência, ou de oportunidade. Meta, reais. Aplicação, ONs. Nota. A meta é o seu primeiro objetivo financeiro. Para quem tem uma renda constante, como um trabalhador CLT ou um funcionário público, a meta pode ser 6 vezes seu custo mensal familiar. Para um empreendedor ou autônomo, a meta pode ser 12 vezes seu custo mensal familiar. Esse é o objetivo número 1 antes de sair buscando aplicações de longo prazo. Nas aplicações, quero que você escreva onde pretende colocar seu dinheiro para chegar nesse primeiro objetivo. Lembre-se, não adianta olharmos para a etapa 2, falaremos adiante, antes de atingirmos esse primeiro objetivo. Degrau a degrau. Etapa 2. Aposentadoria meta, reais. Aplicações. Nota. Para você calcular o quanto precisa ter para se aposentar, o racional é ter dinheiro suficiente para que apenas os rendimentos paguem o que você precisa receber por mês, como se seu dinheiro pagasse um salário para você. Para você descobrir quanto dinheiro precisa ter, basta você seguir esse passo a passo. 1. Quanto você quer receber por mês no futuro. 2. Multiplique esse valor por 300 se você acredita que seu dinheiro vai render 4% ao ano no futuro. Multiplique esse valor por 400 se você acredita que seu dinheiro vai render 3% ao ano no futuro. Multiplique esse valor por 500 se você acredita que seu dinheiro vai render 2,4% no futuro. Não se preocupe, esse macete serve para você simplificar a matemática. Se você acredita que seu dinheiro vai render 4% ao ano e acredita que precisa ganhar R$ 5.000 ao mês para se aposentar, então você vai preencher R$ 1,5 milhão. Sobre a matemática, se quiser simular com qualquer taxa, usando a calculadora, basta dividir o quanto você quer receber por ano, não por mês, pela taxa de rentabilidade anual que espera terça-feira. Letras de crédito do agronegócio, LCA, letras de crédito imobiliárias, LCI. As LCA e as LCI são títulos emitidos por instituições financeiras públicas e privadas. Uma é vinculada a direitos creditórios originários de negócios na área imobiliária, LCI, e a outra, a negócios da área rural, LCA. A LCI é um dos instrumentos de renda fixa mais procurados pelo investidor pessoa física nos últimos anos, porque, ao contrário do CDB, conta com isenção de IR para esse público. Ela pode ser remunerada por taxa pós ou prefixada e ainda possui garantia do FGC. 41. As rentabilidades das letras podem parecer nominalmente um pouco menores do que as dos demais investimentos, mas a isenção de IR, principalmente no curto prazo, tende a deixar esses títulos bem interessantes. Quando consideramos um horizonte de prazo maior, não é tão difícil encontrar CDBs que, mesmo pagando o IR, acabam rendendo mais que as LCI/LCA, pois a partir de 2 anos de investimento a alíquota do IR passa a ser de 15%.
Para ficar clara essa vantagem das LCI/LCA no curto prazo, vamos imaginar dois investimentos. Uma LCI que renda 88% do CDI em 1 ano e 6 meses e um CDB que renda 105% do CDI no mesmo prazo. O CDI considerado foi de 7% ao ano, enquanto a alíquota de IR bancos para esse prazo fica na casa dos 17,5%, lembrando que quanto mais tempo o investimento é mantido, menos imposto ele paga. Qual dos dois investimentos renderia mais? Algo mudaria se o investimento tivesse, na realidade, vencimento em 2 anos, com IR de 15%. Não precisamos nem entrar em valores. Em uma análise rápida, apenas com as taxas, encontramos CDI 7% a CDB 105% de 7% igual 7,35% a 7,35% 17,5% ir para 1 ano e 6 meses igual 6,06% a 7,35% 15% ir para 2 anos igual 6,25% a LCI 88% de 7% igual 6,16% a, ou seja, entre o CDB de 105% do CDI e uma LCI de 88% do CDI, o prazo de 1 ano e meio favorece a rentabilidade da LCI, enquanto para 2 anos o CDB será um melhor negócio. Por isso, quem escolhe uma LCI deve ter em mente que elas são muito atrativas no curto prazo, nem sempre no longo. Encontre os melhores investimentos com o aumento da procura por investimentos melhores que a poupança. A oferta de serviços financeiros cresceu exponencialmente. Abaixo estão listados 5 métodos de pesquisa bem práticos para quem está começando. As instituições bancárias brasileiras por muitos anos reinaram como opção única e absoluta. Isso acabou criando organizações que não precisavam considerar o cliente, pois todo o ecossistema havia sido arquitetado para tirar o maior dinheiro possível do pequeno poupador, que se endividava. Isso gerou um foco extremo no próprio negócio e nas metas extremamente agressivas impostas aos gerentes, que eram treinados para vender a maior quantidade de produtos desnecessários possível. Para os que já têm alguns milhões em conta, porém, existe uma categoria de atendimento conhecida como Private, na corretora, banco digital, qual o cliente consegue ter acesso a opções, algumas bem interessantes, que não são oferecidas para o cliente comum. Ao lidar com bancos, sempre tenha em vista que o principal negócio dele é lucrar com empréstimos, não com investimento. Você não entra numa loja de roupas para comer um hambúrguer, correto? A corretora é uma das melhores opções para os investidores que não fazem parte do Private, oferecendo maior poder de escolha aos clientes. Mesmo existindo uma curadoria que lhe indicará boas aplicações, isso não garante que você não terá algumas aplicações ruins em sua carteira. Entre as vantagens de se usar uma corretora é que com ela você consegue comparar muitas aplicações sem precisar abrir conta em diversos lugares. Por exemplo, numa corretora você poderá encontrar CDBs oferecidos por bancos como Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal, sem precisar ter conta aberta em cada uma dessas instituições. Algumas corretoras oferecem taxa zero para alguns produtos, mas é preciso entender que as corretoras também ganham dinheiro com os PREAT 42 na venda de alguns produtos financeiros e com a taxa de corretagem pelo giro das aplicações. Os interesses são mais alinhados aos seus do que nos bancos, mas ainda assim não são exclusivamente os seus. São instituições financeiras sem agências, que funcionam de maneira 100% digital. Para o pequeno investidor/poupador, é uma opção com baixos custos e que apresenta títulos com rendimentos superiores aos dos bancos convencionais. Porém, pelo pouco tempo a que estão no mercado, a oferta ainda é bem limitada e nem todos os bancos digitais oferecem pacotes de serviços que gestora, robôs, atendem a todas as demandas de seus clientes.
Na maioria dos casos, não faz sentido investir diretamente pelas gestoras, empresas do setor financeiro que criam um fundo e decidem para onde vão seus recursos, pois com as corretoras você tem acesso direto a vários fundos de uma só vez e pode compará-los de maneira muito mais fácil. Um ponto positivo das gestoras, no entanto, é que elas não cobram comissão e costumam prestar um bom atendimento ao cliente. Investir por meio de robôs tem ganhando bastante popularidade. Um sistema avalia seu perfil de risco e faz os investimentos por você. É bom para leigos e não custa tão caro para o nível de serviço que prestam. Mas, para quem entende um pouco mais do assunto ou quem gosta de autonomia, o robô acaba limitando o poder de decisão e tendo um custo superior ao encontrado em outros tipos de instituições. Olhe os sinais, fuja dos ruídos. Todos os dias nós nos deparamos com uma série de informações que interferem na forma como tomamos decisões. Algumas dessas informações são úteis, mas uma grande parte delas não é e pode, inclusive, atrapalhar a tomar a decisão correta. Por isso, uma das coisas mais importantes para um investidor ter sucesso é a capacidade de separar o que é ruído do que é sinal. Em outras palavras, determinar quais são as informações úteis e as que apenas servem para confundir. Isso nem sempre é fácil. Apesar de a teoria parecer tranquila, o ser humano, em grupo, possui a tendência de fazer as coisas da mesma forma que os demais. Por causa disso, muitos investidores, em vez de olhar para os fundamentos de uma empresa, observar as suas projeções e a saúde financeira do negócio, acabam sendo influenciados por dicas informais que receberam de conhecidos ou por notícias que leram na mídia de maneira descontextualizada. Quando você age dessa forma, está apenas prestando atenção aos ruídos. Um bom exemplo é o ano de 2002 no Brasil. Naquele momento, a possível eleição de Luiz Inácio Lula da Silva era vista com grande pessimismo pelo mercado. De janeiro a outubro, período das eleições, a bolsa chegou a despencar mais de 30%, enquanto a cotação do dólar disparava em mais de 50%, até a véspera do primeiro turno. No fim, o que aconteceu? De 2002 a 2008, vimos a bolsa subir cerca de 400%. Os sinais positivos sempre estiveram presentes. As ações em 2002, devido ao pessimismo do mercado, estavam com um valuation 43 muito baixo e com baixo preço em dólar, já que o câmbio havia depreciado demais. Além disso, tivemos um governo Lula que, em matéria econômica, mostrava-se prudente. Havia indicadores mostrando melhora na economia ainda no final de 2002, e o mundo passava pelo famoso boom das commodities, este sim, um grande impulso para a nossa economia. 44 Mas como seria possível identificar esses sinais quando se vive um momento de maior turbulência econômica? Uma das formas mais úteis é olhar para os grandes ciclos do mercado. O método parte de uma abordagem em que se avalia primeiro o quadro de valoração, ou seja, se o mercado está caro ou barato pelos fundamentos das empresas. Em seguida, olha-se para o cenário macroeconômico, passando por indicadores que mensuram o pulso da atividade econômica e os de sentimento empresarial, que indicam se o humor para investimentos está se deteriorando ou ficando mais positivo ao longo do tempo.